Nesta aula, vamos lembrar de uma unidade de medida que é fundamental em nosso estudo, a polegada. Veremos também seus múltiplos, submúltiplos e a equivalência com o sistema internacional. Embora a unificação dos mercados econômicos da Europa, da América e da Ásia tenha levado os países a adotar como norma o sistema métrico decimal, essa adaptação está sendo feita por etapas. Um exemplo disso são as máquinas de comando numérico computadorizado ou CNC, que vêm sendo fabricadas com os dois sistemas de medida. Por essa razão, mesmo que o sistema adotado no Brasil seja o sistema métrico decimal, é necessário conhecer a polegada e aprender a fazer as conversões para o nosso sistema. A polegada, que pode ser fracionária ou decimal, é uma unidade de medida que corresponde a 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. As unidades inglesas de comprimento, normalmente usadas, são estas que aparecem na tela. Observe as relações. Um pé equivale a 12 polegadas. Uma jarda equivale a 3 pés. E uma milha a 5.280 pés. Confuso, não é? A milha que estamos falando é tratada por milha terrestre e equivale a 1.609 metros. Existem também a milha náutica ou a milha marítima, que é uma unidade de medida de comprimento ou distância e equivalente a 1.852 metros. Ela é utilizada quase exclusivamente em navegação marítima e aérea e na medição de distâncias marítimas. Aqui temos duas tabelas de conversão entre os dois sistemas. Veja na primeira tabela que 1 milímetro corresponde a 0,03937 polegadas. Já observando a segunda tabela, encontramos que um pé, unidade de comprimento usada na aviação, corresponde a 0,3048 metros. Os fatores de conversão são aproximados, pois dependem do grau de precisão. Em mecânica, a unidade de medida mais comum é o milímetro, cuja representação é mm. Ela é tão comum que, em geral, nos desenhos técnicos, essa abreviação nem aparece. O milímetro é a milésima parte do metro, ou seja, é igual a uma parte do metro que foi dividido em 1000 partes iguais. A mecânica emprega medidas ainda menores que o milímetro, submúltiplos, como mostra a tabela. A polegada tem sua origem na medida realizada com o próprio polegar humano. Não todo ele, mas a distância entre a dobra do polegar e a ponta. A polegada é outra unidade de medida muito utilizada em mecânica, principalmente nos conjuntos mecânicos fabricados em países como os Estados Unidos e a Inglaterra. O símbolo internacional normalizado para a polegada é IN. Por vezes, a unidade polegada é também representada por uma dupla plica. Da mesma forma, o pé, unidade, é representado por uma plica. Então, a medida 6 pés e 2 polegadas pode ser representada nas duas versões que aparecem acima. No entanto, por falta de conhecimento ou por dificuldades técnicas, a plica dupla é às vezes representada por aspas curvas. Do mesmo modo, a plica é às vezes representada por um apóstrofo.
A polegada foi dividida em 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 partes iguais. Nas escalas graduadas em polegada, normalmente a menor divisão corresponde a 1/16. Essas subdivisões são chamadas de polegadas fracionárias. As frações são representadas na forma simplificada com os menores números inteiros possíveis no numerador e denominador. Observe uma escala de uma polegada com 16 subdivisões. Ao dividirmos numerador e denominador de uma fração por um mesmo número não nulo, obtemos uma fração equivalente. Então, por exemplo, em vez de 2/16 de uma polegada, podemos escrever 1/8 de polegada. Da mesma forma, 8/16 de polegada fica meia de polegada, usualmente meia polegada. Portanto, a forma usual de indicação da escala é como aparece na figura 2. Para medidas menores, o procedimento será o mesmo. As subdivisões são obtidas a partir da divisão de 1/16, e seus valores em ordem crescente serão 1 por 128 de polegada, 1 por 64, 3 por 128 e assim por diante, como mostra a figura. Essa forma de subdivisões da polegada é chamada de forma fracionária e sua menor medida é de 1 por 128. Para medidas menores e para mais subdivisões, temos a polegada decimal. A polegada decimal é dividida em partes iguais por 10, 100, 1000, etc. A divisão mais comum é por 1000. Assim, temos, por exemplo, meia polegada corresponde a 5/10 de polegada, 1/4 de polegada a 25 centésimos, 1/8 a 125 milésimos e assim por diante. Para transformar uma medida em polegadas para milímetros, basta apenas multiplicá-la por 25,4 milímetros. Por exemplo, 1/8 de polegada. Multiplicamos 1/8 por 25,4, como indicado, e temos o resultado 3,175 milímetros. Vamos supor agora que você recebeu um desenho cujas medidas estão em polegadas fracionárias e o seu instrumento de medida está em polegada decimal. Neste caso, você vai ter de fazer a conversão das medidas. Para isso, basta dividir o numerador da fração por seu denominador. Como exemplo, convertemos 3/4 para a polegada decimal. Efetuando-se a divisão, encontramos 0,75 polegadas. No caso de transformação de milímetros para polegadas, é melhor transformarmos em polegadas decimais. O processo é direto, basta dividir por 25,4. No exemplo, 12,7 milímetros resulta meia polegada. E se for necessário dar o resultado em polegada, na forma fracionária, usa-se o processo já descrito em polegada decimal para a fracionária. Agora sim, é fundamental ter um manejo fácil com essas unidades de medidas, pois elas farão parte do dia a dia do profissional desta área.